Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo para o canal O Pulo do Gato. Sou o João Márcio, técnico de manutenções e máquina de costura. Essa é uma máquina reta. Essa máquina reta é uma reta eletrônica, certo? Uma eletrônica completa, né? Com motor direct drive, painel acoplado no cabeçote. Mas é esse assunto que vamos abordar. E essa regulagem que vamos fazer nessa máquina é universal, né? É uma regulagem que dá para qualquer tipo de máquina reta industrial. Então, essa máquina reta industrial, ela tá com um ponto muito ruim, né? E tá arrebentando linha também. Está fazendo bolinha embaixo, né? E por esse motivo a pessoa aperta muito o ponto do tensor para ver se resolve, né, o problema da bolinha. Mas às vezes não é, né, por falta de aperto no tensor, às vezes o problema é na caixa de bobina também. Nós vamos ver, né, a regulagem da caixa de bobina no decorrer do vídeo também. Agora, né, para dar início na regulagem, vamos ver a passagem de linha. Né? A passagem de linha dessa máquina aqui é padrão, né? Ela é a mesma esquema para a maioria das máquinas reta industrial. Certo? Ela passou no tensor, no guia superior do cabeçote, passa aqui no tensor auxiliar, certo? Passou no tensor auxiliar, vai para o tensor principal. No tensor principal, primeiro lugar que passa é entre os discos, né? Entre os discos de tensão. Depois passou nos discos de tensão, passa na mola estabilizadora, da mola estabilizadora no guia, depois no esticafio, né? Do esticafio é fácil, é só seguir para baixo até na agulha ali, certo? Essa é a passagem da linha da máquina reta industrial. Antes de continuar o vídeo aí, gente, eu queria pedir o apoio de vocês aí, né? Vocês pudessem aí incentivar esse canal aí, deixando seu like, né? Deixando seu joinha, entendeu? E se interagindo aí com o canal, se inscreva no canal, né? Ative o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo, né? Todas as novidades do canal, né? E aproveitando também, né? Para apresentar para vocês mais uma vez na minha loja virtual Roma Máquina de Costura. Tenho aí peças, acessórios, né? Máquinas, tudo lá. Se vocês quiserem adquirir algum produto da loja, eu vou deixar o link na descrição aí, é só entrar lá, né? E temos lá várias formas de pagamento e adquirir, tá bom, gente? Essa molinha que tem no tensor, essa molinha que eu vou mostrar agora, mola estabilizadora, certo? É muito importante, né, para regulagem do ponto, para o ponto ficar uniforme, tá? Ela mantém o ponto uniforme, mantém o ponto instável, tá? Já fala, o próprio nome fala, mola estabilizadora. Para a gente ver se ela está muito apertada, muito presa, a gente tem que tirar a linha do tensor auxiliar aqui, tira a linha do tensor, certo? E com o colocador embaixo, né, apoiado no dente, certo? Os tensores estão fechados, né? No caso, estão prendendo a linha. Olha, e a molinha faz esse movimento para baixo. Se eu levantar o calcador, os tensores vão abrir, certo? Ó, os tensores aí que prende a linha abrem. Mas a tensão da linha sozinha não está dando conta de mover a mola estabilizadora até no final, né? Então essa mola estabilizadora está um pouco firme, né? Ela está presa. A gente vai ter que soltar ela um pouco, certo? Porque a tensão ideal aí é quando o tensor está aberto, essa mola estabilizadora vem até no final também. Mas ela não está se mantendo, né? No nível do guia, né? Ela está oscilando muito. Então a gente vai ter que tirar um pouquinho da pressão. E para tirar a pressão, com uma chave de fenda, você gira, né, esse eixo aí do tensor no sentido anti-horário, né? Que aí vai aliviar a mola estabilizadora. Então, gente, esse eixo rosqueado aí que a gente vai girar, que vai descochar, ele é preso com um parafusinho pequeno na caixa da caixa do tensor. Então, se a gente dá uma forçadinha, ó, ele gira, pode ver que a mola fica parada no mesmo lugar, ó. Então, quer dizer que a gente está soltando a mola, certo? Porque essa mola é encaixada, né, nesse eixo aí. Se caso não girar o eixo rosqueado, vamos ter que desmontar esse tensor. Tem que tirar a caixa do tensor de dentro do lugar aí para poder soltar o parafuso um pouco. Preste atenção agora nessa animação. Vocês podem observar que a mola ela tá baixa. A posição ideal dela é entre esses dois guias que a seta amarela está mostrando. Então nós vamos ter que subir essa mola um pouco.
certo? Só que para subir essa mola, a gente vai ter que desparafusar o parafuso que segura a caixa do tensor dentro do orifício aí. Ele fica nessa lateral, ó, é exatamente esse parafuso, na lateral direita aí. A gente vai descochar esse parafuso, certo? Soltar o tensor completo. Aí agora a gente vai girar de novo ali no eixo do rosqueado, só que agora o que vai girar não é só o eixo, vai girar o tensor inteiro, completo, ó, e a mola vai subir, tá vendo? Agora a gente girou o tensor completo. Essa mola estabilizadora tem que estar na posição certa, né, para poder estar fazendo a função dela. Ela trabalha para cima e para baixo, né, mantendo a linha estabilizada. Agora a gente vai chegar mais um pouquinho aí, agora está no centro, ó. Pode ver que a mola agora está no centro dos dois guias, né? No guia aí de cima e o guia de baixo, ó. Vocês podem ver agora, eu vou apertar aqui, certo? Apertei bem apertadinho o parafuso, certo? Agora nessa animação dá para ver que a mola está centralizada entre os dois guias, certo? Ela vai fazer o movimento, vai funcionar certinho, né? Ela tem que ter uma posição e uma tensão ideal. Aí depois que você prendeu a caixa, você dá uma observada para ver se está abrindo o tensor na hora que você levanta o calcador. Tá vendo? Ó, os pratinhos do tensor abriu, certo? Então tá legal, né? Bom, vamos ver o resultado. Então, ó, com o calcador, o pezinho para baixo, apoiado no dente, o tensor está fechado, o tensor está prendendo a linha está com tensão, né? Então ela está puxando a mola para baixo. Agora com o tensor, com o pezinho para cima, levantado, o tensor tá aberto, o tensor abriu, certo? A linha está sem pressão e mesmo assim, ó, ela está puxando, né, a molinha estabilizadora para baixo, certo? É isso que a gente queria, né? Mesmo com a linha sem tensão, com a linha solta, ela consegue trazer o tensor, a mola para baixo. E esse calcador, ó, também está com problema. Esse calcador está com muita folga. Ele está jogando, né, para a esquerda, para a direita, certo? Bastante, muito mesmo. E está com rebarba e está cortando a linha. Ó, para você ver como ele tá, parece uma navalha aí no calcador. Você passa a linha nele, ó, a linha arrebenta, ó, arrebenta facinho, né? Então esse calcador está com problema, ele está cortando a linha. A gente vai ter que substituir esse calcador aí ou fazer um polimento nele, lixar, né, essa parte de dentro, mas na realidade o ideal aí é trocar esse calcador porque ele está com muita folga, ele está com jogo, né? Ele está jogando para a direita e para a esquerda. Então esse calcador já está condenado. O negócio, a solução mesmo é trocar, né? É substituir esse calcador aí, certo? Porque senão vai dar problema aí para vocês também, né? Vai começar a arrebentar a linha, o guia não vai ficar na posição certa, fica oscilando, né, a costura, as bordas fica desigual e fica irregular, né? Então dá vários problemas. E então é o seguinte, esse calcador eu tenho lá na loja virtual Roma Máquina de Costura, né? Se alguém quiser estar adquirindo, vou deixar o link, né, na descrição do vídeo. Agora a gente vai passar a linha na agulha para a gente ver a tensão do tensor, né? A tensão da linha da agulha. Ó, então você com o tensor preso, né? Com o calcador embaixo e o tensor preso, você vai puxar essa linha. Mas eu vou apertar aqui para simular para vocês o que não pode acontecer. Tá vendo como tá puxando a agulha, ó? Quanto mais eu aperto o tensor, eu vou apertar mais o tensor ainda, ó. Quanto mais eu aperto o tensor, mais a linha vai puxar a agulha, ó. Vai puxar, quase quebra, ó. A agulha recuou 4 milímetros do calcador. Eu pintei esse calcador de vermelho exatamente para poder ter uma referência aí, né, da agulha e da distância que eu vou soltar agora o ponto, ó. Soltando o ponto, ó, vou soltar, certo? Agora vai entortar menos, ó, tá certo? Agora soltando mais um pouco, ó, soltando o ponto. Essa tensão é ideal, ó. Essa tensão, olha, aí tem que ter essa distância entre a agulha e o calcador, tem que ter no máximo 1,5 mm. Essa é a distância padrão, a distância correta. Essa inclinação da agulha de 1,5 vai determinar uma tensão ideal, né, da linha para qualquer tipo de costura, né? Isso se a máquina estiver regulada, né? Se a máquina estiver regulada,
essa inclinação vai ser o ponto comum para qualquer costura, né? É proporcional, é lógico, né? Porque se você usar uma agulha 11 e 12, é lógico, você vai usar uma linha 120, né? Então a distância vai ser de 1,5, a inclinação. E se você usar uma agulha 14 ou 110, ou 16, né? Você vai usar uma linha 80, né? A linha é mais forte, mas a agulha também é mais forte. Então a inclinação continua sendo de 1,5, a mesma inclinação, né? Porque a tensão da linha lá vai ser mais forte, mas a agulha também, por sua vez, também vai ser mais forte. Se usar uma agulha 18 ou 19, a linha tem que ser, né, 80 não, quer dizer, a linha tem que ser 50 a 36, né, uma linha mais grossa, que por sua vez vai ter mais pressão, né, no tensor lá, e vai ter mais força para inclinar a agulha, mas por sua vez a agulha também é mais forte e vai continuar tendo a inclinação de 1,5, então é proporcional. Essa inclinação aí de 1,5 é o ponto comum, né? Então é isso aí, gente, né? Agora a gente vai tirar aqui a chapa, dente, né, tudo aqui, só para a gente ver o estado que tá essas peças aqui, tá? E lembrando, né, que esse kit chapa, dente, calcador, eu tenho todas essas peças, né, de máquina reta, qualquer peça de máquina reta lá na loja virtual Roma Máquina de Costura. Eu vou deixar o link na descrição, tá? Gente, agora essa é a caixa de bobina. É um ponto muito importante na regulagem, né, do ponto da máquina reta industrial. A caixa de bobina, quando você compra ela nova, ela vem com essa mola interna, ela vem com uma mola de tensão, né, uma mola de pressão. É uma mola que vai empurrar a bobina para fora, que vai dar tensão na bobina, né? E na realidade ela vai agir como um freio, né, não deixando a bobina rodar para o lado contrário. E outra coisa muito importante é fazer a limpeza nessa bobina, né? Nessa caixa de bobina. Ó, pra você ver como ela tá suja, ó. Essa sujeira vai compactando, vai ficando embaixo da mola e vai prendendo a bobina, né? Aí às vezes a pessoa fala, eu puxo a linha da bobina e tá soltinha, na hora que eu coloco ela na máquina fica presa, por que será? Né? Aí tá o motivo, né? Muita sujeira. Mas ó, pra você ver a mola já tá baixa também, né? A gente vai ter que dar um grau nela aqui, vamos ter que dar um grau na mola para poder reavivar essa mola, né? Para deixar ela com mais pressão, ó. Você puxa as beiradinhas dela para cima, certo? E que ela vai ficar mais alta agora. Agora ela vai empurrar a bobina para cima, né? Com mais pressão, certo? Bom, então já limpamos a bobina, a caixinha de bobina, né? Agora vamos colocar a mola de volta. O lado onde tem as garrinhas mais largas, vai aí aonde tem essa orelhinha para você tirar a bobina lá da espiral, certo? Esse lado aí, ó, que tem as garrinhas mais largas, vai na onde você puxa, aquela orelhinha que você puxa a bobina para fora. E onde tem essas garrinhas mais estreitinhas, essas duas garrinhas mais estreitas aí, ó, vai aonde é a mola que prende a linha, né? É o do lado que é da mola que prende a linha. Eu vou mostrar aqui, vou dar um zoom aqui, ó. Essa aí, ó, onde é a mola que prende a linha, vai essa parte mais estreita, certo? Da molinha, ó. Lógico que por dentro, né? Isso é colocado por dentro da caixa de bobina, né? Vamos colocar agora. Agora eu vou colocar ela por dentro. Então, o lado mais largo, né? As travinhas mais largas. Opa, derrubei aqui. As travinhas mais largas vai para o lado da orelhinha, certo? Da orelhinha que você puxa para tirar a caixinha de dentro da espiral, ó, certo? Vamos colocar ela assim, nessa posição, ó, tá, gente, ó, porque tem que colocar certo, tem que travar essa molinha, tem que travar, né? Porque senão na hora que você vai tirar a bobina, ela vai sair junto com a bobina, tá? Você coloca ela certinho, depois com uma pinça você vai empurrando ali, né, para ela encaixar nas travinhas, as travinhas encaixar, né, nas aberturas, certo? Para poder ficar certinho, né, para não ter problema depois de perder essa molinha aí, porque se perder essa molinha aí, você vai ter problema no ponto, para regular o ponto da sua máquina. Essa molinha não é à toa que ela vem de fábrica nova, né? Projetada, foram especialistas, foram engenheiros que projetaram essa mola, então não é à toa.
que ela tá aí, né? Foram anos de estudo, né? Foram anos de desenvolvimento, né? De aperfeiçoamento até chegar aí onde está agora, certo? Aí ó, pra você ver aonde ela, a estreitinha encaixa, né? O lado estreito encaixa aonde tem a mola que prende a linha, certo? E agora o lado mais largo, né? Onde tem as travinhas mais largas, encaixa aí na onde tem a orelhinha que você puxa para tirar a bobina da espiral, certo? Olha lá, ó. Essas duas travinhas aí, ó, as duas travinhas encaixam naqueles dois furinhos por dentro, tá bom, gente? Então tem que colocar certinho para tá funcionando, para fazer o efeito dela, né? Senão ela também ela solta, né? Solta aí, você perde, tem que comprar a molinha de novo. E eu tenho, né, essa molinha, essa caixa de bobina e essa molinha na loja Roma Máquina de Costura. Vou deixar o link na descrição também. Olha como ela funciona, ó. Ela trabalha empurrando a bobina para fora, certo? Então agora a gente vai ver a tensão dessa bobina. Ó, você vai pegar a linha da bobina e vai pendurar a bobina, ó. Pendura a bobina e dá um soquinho na linha para ver se a bobina vai cair, vai descer, se a bobina vai soltar a linha, né? Ó, se ela não soltar a linha como ela não soltou, é porque está muito presa. Essa tensão está muito, né? Uma tensão exagerada. Então, o que vamos ter que fazer? Vamos ter que soltar nesse parafusinho maior, ó. Soltar um pouco nesse parafusinho maior. Agora a gente vai ver de novo. Pega na ponta da linha da bobina e dá um soquinho nela, né? Para ver se ela desce, se ela solta a linha. Vamos ver, vamos lá. Soltou muito rápido agora. Agora ela soltou de uma vez. Também não pode, ela está muito solta. Ela não pode soltar de uma vez. Ela tem que ir descendo aos poucos. Ó, soltou de uma vez, né? Tá muito solta a linha. Ela não pode descer assim de uma vez, né? Sem pressão nenhuma. Então a gente agora vai ter que pegar essa bobina de novo aqui, pegar ali no parafusinho maior, né? São dois parafusos. Tem um parafuso maior e um parafuso menor. Então agora a gente vai dar uma meia voltinha só apertando, certo? Esse parafuso menor, ele fica sempre preso, tem que ficar bem preso o parafusinho menor. O parafuso grande que a gente vai regular, vamos ver como está agora. A gente vai pendurar a bobina de novo e dar um soquinho na linha para ver se ela desce um pouco. Se ela desceu, né? Já desceu um pouquinho, então ela desceu mais um pouco, desceu mais um pouco, então é isso aí. A tensão é essa, ó. Você vai dando soquinho na linha, ó, dando soquinho na linha, ó, desceu de novo, desceu. Então é isso aí. Certo? Ela tem que descer e parar. Ela não pode descer até o final também de uma vez, porque aí tá muito solto o ponto, ó. Essa é a tensão ideal, é uma tensão uniforme, uma tensão universal que dá para qualquer tipo de regulagem, né? Qualquer tipo de regulagem. E a bobina, ela, ó, que você coloca ela na caixinha, ela tem que girar sentido horário, tá? Nesse sentido horário aí, ó. Certo, gente? Agora vamos passar a linha na agulha, né? Vamos passar a linha na agulha aqui para a gente fazer o teste final, para ver como que ficou essa regulagem que a gente fez aí. Creio que agora vai estar um ponto legal, um ponto certinho, né? Sem bolinha, um ponto uniforme, um ponto visível, né? Tanto como embaixo como em cima. Então é isso que esse ponto que eu queria chegar, né? Pessoal, qualquer dúvida em relação a esse vídeo, em relação à sua máquina de costura, seja ela reta ou qualquer outro tipo de máquina, eu estou à disposição, viu, lá no WhatsApp, pode deixar os comentários também aí na descrição dos vídeos, que eu tenho o prazer em responder, tá bom? E ó, pra você ver como é que ficou o ponto agora, ó, certinho, né? O ponto agora tá bonitinho. E terei o prazer de estar orientando, né, de respondendo suas perguntas. Peças também que estiverem precisando, né, para saber no catálogo, número, referência de peça, né? Pode ligar, pode deixar lá nos comentários que eu respondo. E, gente, esse vídeo era isso que eu queria passar para vocês, né? Espero que tenham gostado, que tenham entendido e fiquem com Deus.